Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu te contar um segredinho ao pé do ouvido aqui. Você já pensou em zumbido e hipersensibilidades auditivas como possíveis despertadores sonoros? Como assim, Tani? Como assim? Que doideira é essa? Bugou a sua cabeça aí? Vem com a gente, fica, porque hoje a live é sobre essa dupla, zumbido e ouvidos sensíveis. Esse sintoma que só tá crescendo, pelo menos da pandemia para cá. Além do mais, hoje é live com Estrela e sempre é um show à parte quando aparece alguém assim com uma super habilidade para contribuir com o grau de conhecimento que a gente tem e fazer o nosso upgrade conjunto. Tanto para quem está assistindo, como para mim, que fico aqui moderando uma parte da live com a Estrela, que é sempre um desconhecido ou uma desconhecida nossa que vem contar dos problemas para que juntos a gente tenha um direcionamento. Sempre lembrando que com o atendimento à Estrela aqui da live, não pode infringir nenhuma das regras do Conselho Federal de Medicina, que não permite consultas médicas desse jeito pelas redes sociais, ok? Então, sempre a gente faz tudo que pode pro tempo que tem, mas sem infringir nenhuma das regras, tá bom? Então, fiquem aqui que hoje muita coisa boa deve acontecer. Tô vendo aqui já profissionais aparecendo, né? Ó, misofônica sincera, queridona Abigail Estrela, tanto da live aqui como uma super divulgadora da misofonia. Que delícia te ter aqui, como sempre. Pedro, querido, tudo bem? Eleide. Helenita, tudo bem? Sol, Guido, Fernandinha, Rodrigues, Estrela, super. Ai, que delícia ouvir você falar, viu? Gláucia, Meire, Regina, Lili Beck, querida Raquel, Maria Neuza, André Costa, Débora, Nilva, Adriana, Baque César, também sempre presente, né? Ressoar aparelhos auditivos. Essa live hoje vai ser muito boa se mais profissionais de saúde estiverem presentes. Então, vocês que já estão aqui, vão clicando na setinha aí, vão mandando para os colegas fonos, para os colegas médicos, para os colegas fisioterapeutas, psicólogos, dentistas, porque no fim o mundo da hipersensibilidade auditiva, assim como o mundo do zumbido, é multidisciplinar. Quanto mais profissionais a gente tiver entendendo um pouco mais desse assunto, é um ganha-ganha enorme. Eu fico com o coração em paz. Em paz porque tá dentro da minha tarefa, da minha missão, formar mais pessoas. Quem é formado ou informado por nós, bem modéstia à parte, né, ganha informação de qualidade. E os pacientes só ganham nas suas respectivas cidades se puderem ter um acesso mais fácil a profissionais com competência. É perfeito. Então manda aí que a gente começa já o assunto propriamente dito, mas eu vou deixar um tempinho aqui para vocês convidarem os seus queridos. Sandro Roberto, querido, Estrela, tudo bem? Glaucia Meirelles, Valquíria, Márcia Lima, sempre presente também. Eu sempre agradeço esse apoio de vocês, viu? Muito bacana. Martins, Albernaz, Beatriz, Sumida, tudo bem? Instituto Amparari, tudo bem, querido? Aí, ó, fisioterapeuta, importante nesse papel da hipersensibilidade auditiva também. A Ângela, Evolução, a Adelina, vamos lá, vocês todos, que estão me cumprimentando, boa tarde, sempre cheia de expectativas para a live, Glaucia, que delícia ouvir isso, muito legal. Karen, querida, tudo bem? Vai clicando aí nas suas amigas fonos, viu? Quem mais? Fabiana Caterino, tomara que você tenha aproveitado bastante a divulgação da semana de conscientização dos implantes mamários, viu? Ótimo trabalho seu. Quem mais? Lili Beck, sempre tive ouvidos sensíveis, mas com o zumbido piorou ou passei a perceber mais. Zumbido, ouvidos sensíveis. Tuf.
É assim mesmo. O que muda é quem vem primeiro. Mas zumbido e hipersensibilidades auditivas fazem parte da mesma família. Já já eu vou especificar um pouquinho melhor. Quem mais? Ismael, linfopedia, quem mais? Nossa, deixa eu ver aqui, Elaine tá de olho. Faz tempo que eu não te ouço por aqui, viu? Viviane, Kissimi, Roberto, Girlane, quem mais? Paula Caora, Valquíria, e vamos que vamos. Boa tarde nesse domingo de boas informações. Todos, né, Márcia? Assim a gente espera. Bom, vamos lá, que eu já vi que bastante gente entrou. Cheguei, Celibela. Não ia começar sem você. Na verdade, eu tava aqui enrolando até ver seu nome, né? Gente, pra quem não conhece a Celibela, é uma que eu convidei umas 10 vezes, desde que a gente começou as lives, vai fazer 4 anos. Eu convidei umas 10 vezes para ela aparecer, porque todas as lives ela tá nos bastidores. E quando eu convidei, tem uma estrela aqui querendo te ouvir. Vem cá, vem cá que eu vou pegar. Oxe, lindeza. Quando eu convidei a Celibela, umas 10 vezes ela arrumou uma justificativa. Vem cá. Arruma essas patinhas aqui, pronto, fica calma. Que o cabelo dela tava descabelado, precisava pintar, que não sei o quê. E eu não tive ainda o prazer de encontrar a Celibela cara a cara, que não tive. Aqui, essa fofura, vocês viram? É a Laika. Gente, uma coisa demais. Eu fiz um story com ela ontem, quase desmaiei quando eu vi o resultado. Coisa mais fofa. Mas é isso, né, Celibela? Quando você estiver pronta um dia, eu continuo te esperando, viu? Márcia Lima, nessa live, essa semana... Tá sentadinha? Pronto, apoia aqui. Nessa live, essa semana com o psiquiatra, enviei pra minha fono para participar. Que legal, Márcia. Eu agradeço muito esse apoio que vocês dão, viu? Queridona, quando você quiser ir embora, é só avisar. Uma lindeza, né? Enfim, vamos que vamos, gente boa. Hoje é live com estrela, então quem tiver aqui já e tiver sentindo no coração que tem hipersensibilidades auditivas, está sentindo no coração que hoje é dia de compartilhar a live aqui com a gente ao vivo. Aproveita que tô com uma cachorra aqui, que é só energia boa essa cachorra, só energia boa. Clica ali no botão, rola esse chat lá todo para cima e clica no botão inferior à direita de pedir para participar, tá? Que daí eu chamo para contar a história de incômodo, tá? Então hoje, como combinado, a premissa é falar de hipersensibilidade auditiva. Muitas pessoas com esse problema têm zumbido também, tá? Enquanto não... Jair Carafinha, querido, tudo bem? Boa noite, só aí, né? Só aí no seu país, né? Aqui é boa tarde ainda, que bom ter você aqui, que bom, muito prazer, viu? De te ver. Então a ideia, só voltando, quem sentir no coração, clica lá que aparece aqui na minha tela e eu chamo para contar essa história. Enquanto isso, vocês vão se divertindo com a like, essa doçura aqui, porque ela escolheu fazer parte aqui. Ela estava dormindo lá no canto da sala. Ela estava dormindo e ela veio aqui por algum motivo. E a gente vai respeitar, tá? Então, enquanto isso, eu vou colocar para vocês vou colocar para vocês as definições de hipersensibilidades auditivas, tá? Então, vamos pensar em 3 tipos. Hiperacusia. Quem é que já ouviu falar esse nome? Hiperacusia é uma enganação, porque a princípio, como hipoacusia é escutar menos, hiperacusia faz as pessoas que não são conectadas acharem que escutam bem demais. E não é o ponto. São pessoas que podem escutar normal ou até pior do que a média, né? Só que elas se incomodam precocemente demais. Esse é o X da hiperacusia, um nome errado, tá? Então, a minha sensibilidade ao volume dos sons do dia a dia a sensibilidade é aumentada, ou seja, a tolerância é diminuída. Quem é que se define, se encontra, se encaixa, define não, se encaixa no que eu tô falando aí de hiperacusia? Os meus ouvidos se incomodam com moto,
ônibus, gente falando, volume da televisão, cachorro latindo, as festas, os barzinhos com a música alta. Quem que se incomoda com isso? Laika foi o primeiro ser a ser enviado ao espaço, né? Todo mundo que eu falo que o nome dela é Laika me conta essa mesma história. Celibela é muito interessante. Então, quem tá se encaixando aqui, a Lili Beck, Fabiane, a Lívia, a Lourdes e, inclusive, eu mesma estou me encaixando no grupo de hiperacusia, tá? Então, vamos lá. A ideia é que existe para todo mundo, à medida que o volume dos sons vai aumentando, existe um sarrafo, um nível de corte que é onde passa a ser desconfortável para todo mundo. Então, em geral, se aceita que a partir de 95 decibéis, para mais, as pessoas começam, tá me incomodando, tá? Pode estar incomodando, tá? E as pessoas com hiperacusia começam a se incomodar com menos de 95 decibéis. 90, 85, 80, e cada um com o seu volume de desconforto, tá? Então, existe um teste para checar a hiperacusia que chama LDL, do inglês Loudness Discomfort Levels. Qual é o limiar de desconforto, de incômodo com som, tá? De desconforto com som. Então, isso em geral pode ser feito atrelado à audiometria, tá? Junto ou depois da medição do zumbido, que é a pulfenometria, ok? Então, quem se encaixou, espero que tenha se encaixado direitinho. A princípio, gente, 14% das pessoas podem ter hiperacusia, de acordo com uma pesquisa de 2016, tá? Ou seja, não é um assunto para ser desprezado. Agora, outro tipo de hipersensibilidade, então faz a gavetinha aqui da hiperacusia, vamos passar para a gavetinha da misofonia. Misoaversão. Fonia, sons. A misofonia é uma síndrome, ou seja, um conjunto de sintomas que põe a pessoa muito, mas muito irritada, completamente de modo involuntário, reflexo e fora do controle. Com que tipo de sons? Com volume baixo. Então, nada que ver, não é uma fofa? É uma fofa, né? Nada que ver com o volume que é amplificado pela hiperacusia. São barulhos, como que vocês já estão citando aqui. Mastigação, com a boca aberta, mascar chiclete, estalar os lábios, fungar, respirar, uma respiração ruidosa, os roncos, arrastar chinelo, andar de salto alto, mexer gelo no copo, mexer chave na mão. Então a gente não tá falando de poluição sonora, já tá falando de sonzinhos, tá? Porém, eles são repetitivos e tem explicação para isso. Misofonia é tudo menos frescura, tá? Das pessoas. E por fim, mas não menos importante, tem o terceiro tipo, que é a fonofobia. Fobia, medo. De fono, som. Quem é fonoaudiólogo brinca, né? Nas aulas, é medo de fono, medo da fono, né? É medo de sons. Fonofobia é um estágio evolutivo, progressivo, da hiperacusia ou da misofonia. Ou seja, as pessoas que têm o desconforto com o volume dos sons do dia a dia, seja a hiperacusia, o volume precisa baixar, daí a pessoa fica bem. Ou a misofonia, que o som já é baixinho, a pessoa precisa cair fora. Ou o som precisa desligar para ela ficar bem. Elas passam tanto desconforto que acabam progredindo para o estágio de medo de se expor. Sabia, Laika? Sabia que tem gente com medo de se expor? E aí entra nessa categoria fonofobia. Dificilmente ela vem do nada, primariamente, tá? Ela é resposta traumática a coisas que já aconteceram.
Então, o que eu fiz aqui? Empacotei os 3 tipos de hipersensibilidades auditivas para vocês entenderem. E o que não é hipersensibilidade? É a pessoa que se incomoda quando uma criança grita perto. Gente, gritar é qualquer normal, qualquer pessoa assintomática pode se incomodar com gritos de crianças. Eu me incomodo quando a ambulância está atrás de mim. Isso não é hipersensibilidade, porque esses são sons que têm uma valência negativa muito forte. Quer dizer, além do som, o significado de sofrimento é muito, muito poderoso para desencadear uma reação de desconforto, mesmo que as pessoas não sejam hipersensíveis. Deu para entender? Porque senão a gente sai rotulando todo mundo de hipersensível, quando na verdade o que ela tem é um desconforto com o som da balada quando tá lá perto da caixa de som. Mas gente, isso daí é um estrondo pro ouvido. Isso não é som do dia a dia, tá? Então a gente precisa tomar cuidado para não hiperdiagnosticar pessoas que estão dentro de uma faixa de normal. A gente não precisa gostar de todos os sons, assim como a gente não precisa gostar de todas as cores, tá? Mas isso é importante. Vamos puxar um pouco? Vamos? Se você quiser, você volta. Você pede para voltar. A gente não precisa gostar de todos os sons para se sentir normal. Tá tudo bem não gostar de determinados sons, principalmente na linha do que eu comentei, ok? Eu tô vendo aqui que... Deixa eu só ver o que é essa informação que apareceu para mim. Ó, vamos botar aqui. Que pergunta interessante, Elidiane. É normal saber controlar o volume da audição? Me explica um pouquinho melhor o que você quis dizer, porque eu lendo pensei numa coisa rara que algumas pessoas me falam, que elas sabem controlar a posição do pavilhão com determinadas posições da mandíbula. Elas controlam o pavilhão, tá? E controlando o pavilhão, algumas delas acham que tem uma sensação de ouvir melhor, tá? Veja se é isso ou se eu viajei na maionese aqui com a sua intenção. E daí você me explica melhor numa super boa, tá? Bom, então compartilhando aqui com vocês, até o momento ninguém se sentiu aqui seguro ou segura de compartilhar a tela hoje, tá? Para mim aqui não apareceu nenhum voluntário. Então a gente vai conversando, que também é uma outra proposta de live e tá tudo certo, né? O que a gente tá ficando aqui mega acostumado é com mudar a programação. Deixa eu aproveitar e vou fixar para vocês aqui e para outras pessoas o nosso assunto de hoje. Hipersensibilidade auditiva. E aí, a gente vai jogando aqui umas pérolas auditivas, porque eu realmente acho que isso daqui vale a pena que muitos profissionais estejam mais alinhados. Vamos lá. Comigo hoje aconteceu isso e melhorou a audição. Então, comigo já aconteceu isso. Então, vamos ver só se é um negócio de melhorar espontaneamente, não sei o que aconteceu e a minha audição tá oscilando, isso é uma coisa, tá? Mas do jeitinho que ela perguntou, super pareceu que ela estava falando de algum controle voluntário, tá? E aí, vou aproveitar a pergunta da Fabiana Caterina aqui, dessa médica maravilhosa aqui, cirurgiã plástica, super dedicada à causa, né, da orientação sobre os cuidados com o implante mamário. A gente apoiou a causa dela essa semana, né? Enfim, ela tá perguntando aqui, o zumbido faz parte das hipersensibilidades? Não, o zumbido é primo, faz parte da família, mas é a família sonora do ouvido. Vamos raciocinar assim. O que o zumbido, que já é a nossa linha de pesquisa, hoje não, esse ano todo a gente está comemorando 30 anos de dedicação ao zumbido. E
As hipersensibilidades vieram um pouco depois, né? Eu não lembro assim de um evento mais marcante, mas eu chutaria já mais de 20 anos de hipersensibilidades auditivas. Então, o que que eles têm em comum? Muita coisa, como quaisquer uns que pertencem à mesma família, né? Não são idênticos, mas têm coisas em comum. Isabela Pedriali, queridona, que bom te ver aqui. Mais fono chegando, mais médicos chegando, só orgulho de vocês, viu? Lembra, vai clicando no aviãozinho aí e disparando isso daqui. Então, coisas em comum de zumbido e as hipersensibilidades. Hiperacusia, misofonia e fonofobia. Esse monte de nome que parece palavrão e a gente tá tentando popularizar aqui com vocês. Primeira coisa, todos eles são sensações sonoras mega individuais. Completamente. Quem tem zumbido já sabe. Um é chiado, outro é apito, outro é grilo, o outro é combinação. Um é bilateral, outro é unilateral, outro é na cabeça. Gente, NP fatorial combinações de zumbido. Vocês já sabem disso. Hipersensibilidades, idem. É como impressão digital. Por mais que, por exemplo, as pessoas com misofonia podem ter um conjunto comum dos sons que mais incomodam, como mastigação com a boca aberta, mascar chiclete, fungar, roncar e estalar lábios. Poxa, quando eu peguei o primeiro paciente que me falou a minha misofonia específica com latido de cachorro, eu já mudei 8 vezes de casa e eu vim nessa consulta porque a minha esposa não me aguenta mais. Eu falei, meu Deus, eu tenho que acreditar nisso, apesar de ser uma manifestação diferente. Porque quando ele ouvia barulho de cachorro, vinha todo o acesso de raiva que as pessoas têm, e a vontade, inclusive, de matar os cachorros, que as pessoas têm quando ouvem o som da mastigação. Então, história super difícil. Gente, vocês conseguem imaginar se mudar 8 vezes por causa de cachorro, que é algo que não tem como prever para casa que você for, para o apartamento que você for, para a janela anti-ruído que você tiver, que não vai ter cachorro na sua vizinhança nunca. Não tem como. Então, o grau de sofrimento dessas pessoas costuma ser muito grande, tá? Mas, como eu estava falando, cada um tem a sua sensação sonora, tá? E como tudo que é subjetivo. Agora, eles são muito mais comuns do que o que a gente imagina. Eu falei de 14% aqui de... 22% de zumbido, segundo uma pesquisa de 2015. 14 a 22% para misofonia, segundo a pesquisa de 2014, e hiperacusia 8 a 17%. Acho que lá atrás, quando eu estava com a like, eu falei dos 14% da hiperacusia. 8 a 17% de hiperacusia, segundo a pesquisa de 2016. Todos eles cresceram muito do comecinho do lockdown para cá, que é quando as pessoas, muito antes da Covid, de pegar Covid, foi quando as pessoas se fecharam em casa. Os hiperacúsicos, porque tinham os misofônicos, porque tinham que conviver com as pessoas, fazer as refeições dentro de casa, e daí pais, irmãos começaram a incomodar. Os com zumbido, porque o próprio silêncio propiciou a percepção de zumbido, como foi o caso daquele apresentador do SPTV, que é o Rodrigo Bocardi, era isso? Que levantou uma bola e a gente foi fazer essa matéria junto com ele, com a Natália Ariede, no comecinho da pandemia, né? Mas várias outras coisas contribuíram. O fone de ouvido, que virou instrumento ou para se divertir ou para trabalhar, né, no home office ou no homeschooling. Os traumas acústicos por causa disso, e trauma acústico pode dar o zumbido, pode dar a hiperacusia, né, é uma das causas. Então, tudo acabou crescendo e a minha vida virou de perna pro ar. Gente, de abril em diante, lá de 2020, por isso que a gente criou a live transformou o grupo de apoio em live aos domingos, logo no começo da pandemia, do lockdown. Porque foi uma agonia enorme de todo mundo que estava em casa, tanto com zumbido, como misofonia, como hiperacusia. E desde então, estamos aqui, daqui a pouco a gente completa 4 anos, né? Eles fizeram muita gente sofrer,
muita gente mesmo. Só que daí ainda veio a Covid, mostrando agora, né, trazendo evidências científicas, tanto a Covid como as vacinas, de que os ouvidos foram afetados, sim, tanto pela infecção, pela proteína spike vindo do vírus, como pela proteína spike entrando em nós por meio das vacinas. Ou seja, de fato, de 2020 para cá, para quem é otorrino, para quem é fonoaudiólogo, para quem é fisioterapeuta que tem já alguma noção dessa parte otoneurológica, para quem é dentista que tem alguma noção dessa parte otoneurológica, consultório fez assim, de demanda de pedidos de ajuda. Agora, quem conhece o assunto, consegue ajudar. Quem não conhece o assunto, se sentiu mais acuado, que foram as pessoas que vieram buscar informação com a gente. Então, esse assunto merece realmente, acho que mais um olhar um pouco mais amplo da nossa parte, ok? Tem muita gente sofrendo. Bom, outra coisa que eles têm em comum, eles fazem um caminho completo. Eles não estão, o problema não está aqui no ouvido, tá? Por mais que as hipersensibilidades todas sejam uma questão do que entra pelos ouvidos, percorre toda a via auditiva, chega no córtex auditivo e está mega amplificado, distorcido e associado com outras áreas não auditivas. Quer dizer, o som entrou e ele já vai dar uma detonada no sistema límbico, que é o nosso centro das emoções, ele já vai dar uma detonada no nosso córtex pré-frontal, nas nossas áreas de atenção e de memória. Então fica tudo assim, tuf, é tudo absolutamente hiperativado no cérebro de pessoas que sofrem com o que entra, ouvido adentro, mas que tem zumbido também, que o zumbido já está lá dentro, ele só não entra, tá? Ele também percorre toda a via auditiva. E chegando no cérebro, fazendo esse estardalhaço que a gente consegue ver nos estudos de ressonância magnética funcional, tá? Eles provocam um misto realmente interessante de sofrimento, de sentimentos e sofrimento nos pacientes. Quem conhece a gente de outros carnavais já sabe que a gente com esse olhar integrativo sempre vai buscar como é que a pessoa emocionalmente está na vida com esses sintomas ou estava na vida antes dos sintomas aparecerem. O que a gente vê? Das pessoas com hiperacusia e ou zumbido, é muito comum a reação, os sentimentos de medo do futuro, medo do que pode acontecer, ou de culpa. O que eu fiz que eu podia ter evitado? Por que eu fui naquela balada? Por que eu fui fazer aquela lavagem de ouvido? Por que eu fiz X? Porque eu não sabia. Então, os sentimentos prioritários são esses, medo e culpa. Na misofonia, escancaradamente, o sentimento é raiva, tá? E sofre muito mais quem tem raiva, porque a pessoa com misofonia que tem raiva pode ter dos sons, de quem tá fazendo sons ou de si mesma, tá? Então, a pessoa que tem raiva de si mesma por ser misofônica é a que mais sofre, porque ela não vê saída e fica um rolo, um nó que realmente só cresce. Então, complicado, são pessoas que a gente de alguma maneira precisa colocar no colo, né, virtual, acolher, porque com raiva falando na frente, só conseguindo acolher, contrabalançar e passar um pouquinho, plantar uma sementinha, um pouquinho de leveza e mostrar que não é culpa da pessoa, não vale a pena ter raiva de si mesmo. É uma doença, é uma síndrome e a gente precisa focar na solução, tá? Então, realmente são pacientes que acabam trazendo uma carga emocional para o profissional muito grande, que é reflexo do que eles vivem. E, portanto, trazer a carga emocional requer um profissional mais preparado.
E a reclamação unânime de todo mundo, vocês podem aqui confirmar, que eu tenho certeza que vocês vão confirmar de novo, que um grande problema dos nossos sintomas de ouvido aqui, zumbido, misofonia, hiperacusia e fonofobia, é a dificuldade de encontrar profissionais preparados. Não é verdade, meu povo? Tá? Deixa eu só fazer um intervalinho aqui, que eu tô vendo um monte de gente entrando. Deixa eu ver o que mais que vocês perguntaram aqui. Como fisioterapeuta, tive muitos casos nesses últimos 4 anos no Instituto Amparai. É essa a questão. Te agradeço por você estar validando o que eu falei, que mudou, né? Se a gente já estava na vibe ali de atender problemas de ouvido, fez assim do lockdown para cá, né? Beleza. Quem mais aqui? Deixa eu ver só de perguntas. As mentoradas queridas. Até os cantos dos pássaros que ficam no telhado da casa fazem doer os meus ouvidos. Batista Santana Davi. Ok. Me conta, Davi, o que mais além dos cantos dos pássaros? Porque canto de pássaro tem uma peculiaridade, né? É bem agudo. E olha, pessoas normais, vamos dizer assim, eu não gosto dessa palavra, mas assim, é só pra gente entender que pessoas sem sintomas, jovens de 18 a 25 anos, numa tese de doutorado de uma ex-aluna minha, a gente viu que elas sem doença, sem problema nenhum de audição, de zumbido, de hipersensibilidade no dia a dia, a tolerância aos sons agudos é menor do que a dos sons graves ou médios. Ou seja, como o canto de passarinho é agudo, lógico que o doer já está mostrando que você tem uma reação a mais. Mas eu queria ouvir de você quais são os outros sons que fazem parte da sua galeria de incômodo, tá? Bom, aí eu quero deixar para vocês também uma dica para quem tá aqui e vai tratar a paciente ou para vocês que têm o problema, como é que a gente pode refinar esse diagnóstico, tá? O zumbido, né, todo mundo sabe, a gente já falou isso em trocentas lives, relembrando que a gente hoje tá querendo dar um pouco de ênfase para hipersensibilidades auditivas, tá? Que estão assim, juntinhos com o zumbido muitas vezes, juntinhos com perda de audição muitas vezes. Então, como que a gente diagnostica zumbido? Basta a pessoa falar assim, eu tenho um barulho no meu ouvido, ninguém mais ouve, só eu. Aí a gente vai ver qual ouvido que é apito, é chiado, é cigarro, né? Vai fazer todo aquele conjunto que a gente falou num monte de lives. Como é que a gente vai sondar as hipersensibilidades auditivas? Qual que é a pergunta que a gente faz de rotina para os nossos pacientes? Tem algum som do dia a dia que te incomoda? O que eu tô jogando a pergunta aberta. Eu não tô perguntando se você se incomoda com canto de pássaro, se se incomoda com latido de cachorro. Tem algum som do dia a dia que te incomoda? Eu tô esperando um sim ou não. Se a pessoa falar não, é muito difícil essa pessoa ter hipersensibilidade auditiva, porque não é algo que ela tem e ela não sabe. Hipersensibilidade é um negócio que é chatésimo de ter. Então, dificilmente uma pessoa vai responder não e ter o problema, tipo falso negativo, tá? Agora, quando ela fala tem, qual é a próxima pergunta? Me dá exemplos, que é o que eu pedi pro Davi fazer aqui com a gente. Que sons te incomodam? Se ela falar, nossa, quando passa a ambulância, é horrível. Nossa, quando eu tô na balada tem uns sons que são muito altos. Socorro, tem mesmo, né? Quando tem criança gritando, isso não é hipersensibilidade. Eu vou falar pela segunda vez, porque tem gente que chegou depois, tá? Então, quais são os sons do dia a dia que incomodam? A listinha da hiperacusia tem que ter coisas cujo volume é modulável. A televisão quando tá muito alta. E quando você abaixa o volume da televisão, aí fica tudo bem. Ok, hiperacusia. Quando as pessoas falam muito alto. E quando elas abaixam o volume da voz, aí fica tudo bem.
Quando eu tô no barzinho com música alta. E quando abaixo faz o intervalo, aí tá tudo bem. Hiperacusia, tá? Mas quando a resposta da pessoa tem, nossa, quando a minha mãe come, mastiga, quando o meu vizinho tá arrastando móveis, nossa, já é coisa que não é alta, já tem volume. Um vizinho não tem o volume do som, os móveis arrastados por um vizinho não tem o mesmo volume que um móvel arrastado na sua casa, na sua, né, a pouca distância. Então a ideia é que já são sons baixos, porém são repetitivos. E os vários outros exemplos, andar de salto alto, chinelo, fungar, mascar, estalar lábio, etc. A gente teve um paciente com caso muito grave, muito grave, eu vou discutir isso na mentoria, que tinha incômodo com esse microsom que a gente faz com o lábio quando separa os dois e vai começar a falar. Ou seja, ele não podia olhar as pessoas falando. Ele tinha que ouvir as pessoas falando. E, gente, eu só posso dizer isso. Não é frescura, tá? Então, hoje, uma boa parte do meu coração ali foi pego pelas pessoas com misofonia. Elas precisam muito da nossa ajuda. E ainda bem que tem a Abigail aí, fazendo um trabalho maravilhoso nesse sentido de formar uma rede de apoio a pessoas com misofonia, né? Aí já andou bastante aqui, que mais? Trauma acústico tem cura? Trauma acústico, todo mundo pensa historicamente em perda de audição. E ele é uma das principais causas de zumbido, principalmente entre jovens, e de hiperacusia. Às vezes de fonofobia, porque a pessoa fica com medo de ir a novos eventos sociais, tá? Então, o trauma acústico tem cura? Essa pergunta tá vaga. Se você quiser dizer a perda auditiva resultante do trauma acústico tem cura, eu vou te dizer que é mais provável que não. Se você me perguntar, o zumbido ou a hiperacusia resultantes do trauma acústico podem melhorar, eu vou te dizer que sim, tá? Então, lembrando que trauma acústico pode dar 3 sintomas diferentes, tá? Questão de ver o que você tem. Ao que você atribui essa dificuldade dos profissionais tratarem? Excelente pergunta. Para os otorrinos, eu arriscaria dizer que a mesma coisa a dificuldade de tratar a hiperacusia, a mesma coisa, hipersensibilidade, a mesma coisa da dificuldade de décadas de tratar zumbido. Primeiro, a nossa especialidade é cirúrgica. Imagina você que é cirurgia plástica, que fosse trabalhar e divulgar um tipo de problema da sua especialidade que não teria cirurgia envolvida. Então, isso vai naturalmente afastar os profissionais que têm interesse em procedimento daquele seu assunto, naturalmente. A segunda coisa é a necessidade que a gente não tem, né, o preparo, a necessidade de preparo que a gente não ganha na faculdade nem na residência, de expandir o nosso olhar para além do físico. Então, acolher o sofrimento do paciente, acho que é um negócio fundamental. E a gente aprende um monte de protocolos que um macaquinho também pode aprender, um robozinho também pode aprender. E no meio do sofrimento do paciente, que não se sente acolhido, ele vai para o próximo com uma carga cada vez mais pesada, depositando cada vez mais fichas. E daí ele se traumatiza porque, de novo, recebe uma resposta, mas isso não tem o que fazer. E o terceiro negócio é essa prisão sem grades do esquema de atendimento de planos de saúde. Nem vou perder tempo em justificar, está certo, está errado, mas acaba gerando consultas de 10 minutos. E quando que um médico consegue fazer um atendimento bom,
para coisas subjetivas, com olhar integrativo, em 10 minutos. Nunca. Eu acabei largando o meu caminho lá atrás, porque eu falei, não foi para isso que eu nasci. Não foi para fazer essa pressão de atendimento quando a gente é novinho e vai trabalhar na clínica dos outros. Não tem o nosso consultório ainda. É a pressão de atendimento. Ele chega, meu limite foi 3 anos. Nem que eu fique catando mosca no consultório, vou fazer do meu jeito. E eu nunca catei mosca, né? Então, existe essa pressão e esse medo de mudar o atendimento e sair perdendo. Como qualquer pessoa que está num trabalho que não gosta, mas tem medo de sair, né? Enfim, é complicado, viu, Fábio? É complicado. Quem mais aqui? Selene McNeil, da Austrália, lindona, fono maravilhosa, que delícia ver você nesse fuso horário aqui. Bom, J. Ramalho Oliveira, vamos lá. Doutora Tanil, o que provoca a hiperacusia? A gente começou a falar já do trauma acústico, que é uma causa super comum. Então, a pessoa já chega com hiperacusia, já tem que dar uma sondada no meio de campo atual e pregresso dela de exposição a ruído, seja no lazer, seja na profissão, tá? A outra coisa, no trauma acústico, investigar os 3 sintomas que eu fiz que eu respondi na outra pergunta, tá? A hiperacusia, o zumbido e ou a perda de audição, que às vezes só tá na audiometria escondidinha ali, só tá nas emissões otoacústicas escondidinhas e não tá na fala do paciente. O emocional, gente, a ansiedade / depressão, tem muito a ver com hiperacusia, porque uma das teorias por trás, para justificar, é uma alteração da disponibilidade da serotonina. Por isso que algumas pessoas acabam ficando melhores quando tratam a depressão e a ansiedade. O zumbido pode melhorar e a hiperacusia também pode melhorar, quando o vínculo é mais relacionado com a serotonina. A gente vê isso na prática, tá? Outra coisa que cresceu muito da pandemia como causa de hiperacusia e tem diretamente a ver com otorrino, dentista e fisioterapeuta é esse massacre dos dentes que muita gente começou a fazer ou piorou em termos do que já fazia antes. Todo esse apertamento, essa contratura aqui na musculatura ao redor do ouvido, aumentou a chance ou de formar pontos gatilho, nódulos musculares, ou de contrair o músculo tensor do tímpano, que ele consegue, apesar de ser pequenininho, ele consegue sustentar uma contratura que nem o trapézio consegue sustentar uma contratura, que nem o masseter consegue sustentar uma contratura, voltou? Por bastante tempo. Então, a contratura do tensor do tímpano prolongada chama síndrome tônica do tensor do tímpano. Cursa com hiperacusia, com zumbidos tipo vibração, estalo ou pulsátil, com sensação de plenitude, de abafamento de uma orelha. Normalmente o quadro é ou unilateral ou, se for bi, ele é assimétrico. Pode ter junto uma tontura vaga, pode ter dor ao ouvir os sons, que nem o Davi estava falando. Aliás, se o Davi respondeu, tá? Eu perdi. Enfim, deixa eu ir atrás, tá? Então, existem realmente causas diferentes para a gente olhar. Existe todo o envolvimento com as síndromes, né? Com o transtorno do espectro autista, com a síndrome de Williams. Tem um mundo à parte para a gente olhar para esse diagnóstico das hipersensibilidades auditivas separadas ou junto com o zumbido, tá? Ai, gente, desculpa aqui aonde o Davi, se você entrou tanta coisa aqui que eu me perdi. Se você puder copiar e colar lá pro fim,
eu já vejo, tá? Deixa eu só ver aqui. Meu único problema é que escuto uma música como um tenor. E Vac, isso aí, se você ouve uma música sem ter a música, isso pode ser alucinação auditiva ou alucinose auditiva. Tá? Então tem a voz do tenor, que é compreensível para algumas pessoas, não é compreensível, é só o conteúdo não é compreensível, pode ser o tenor, pode ser soprano, pode ser quem for, pode ser música, né? A gente tem pacientes com alucinação auditiva super conscientes, quer dizer, não tem nada de psicose, e a alucinação ou alucinose auditiva pode ser consequência de uma perda auditiva sem tratamento, quer dizer, uma evocação da memória. Memória auditiva libera um conteúdo conhecido, tá? E ou de uma depressão associada. Então, fica a dica aqui para você ver. Eu mesmo tenho grande sensibilidade a ruídos agudos. Agora mesmo tive que fechar as janelas devido aos ruídos de foguetes. Pois é, a gente fechou a janela aqui também, porque tava aí um bloquinho de carnaval alguns quarteirões daqui, mas estava dando para ouvir também aqui, né? O que vem de fora para dentro na rua, às vezes já é suficiente para provocar incômodo. Moto, choro de criança, quando se golpeam los platos, louça, ao lavar-los. Mariana Jiménez, muy bien, muchas gracias. É isso aí, para vocês verem que o grupo chega, né? É internacional. O som que me incomoda às vezes é o som de torneira ligada, ou às vezes o som da televisão. Olá, Val Souza, dica. Uma coisa é a torneira te incomodar, ou a televisão. Outra é a torneira ou a televisão desencadearem uma sensação de vibração no seu ouvido, que quando desliga a torneira, some, tá? É uma sensação, não é só... Ai, que som chato. É uma sensação a mais, tá? Isso pode ser sinal ali do zumbido da mioclonia do estapédio. Dr. Márcio Barros, bem-vindo. Vamos lá. Aqui, Davi, te achei. Tem dia que até a voz do meu filho e do marido dói nos meus ouvidos. Latido de cães, mais de uma pessoa conversando, nem precisa ser conversando alto. Me sinto até tonta quando vejo muitas pessoas juntas. Ó, aqui, ótimo você ter falado. Aqui tá parecendo uma mistura de hiperacusia com misofonia. A hora que você fala a voz do meu filho, é possível que ele seja criança. Voz do marido, em geral, costuma ser grave, tá? E tudo bem, essas duas coisas podem ser abaixadas e, de repente, tirar o seu desconforto, tá? Latido de cães, a mesma coisa. Cãozinho late mais agudo. Cão maior late mais grave. Costuma ser menos desconfortável o latido grave. Agora, o latido que não para, é que nem a criança que grita, vem com uma valência negativa muito forte, porque o latido que não para, a gente associa ao desconforto da fonte sonora. Quer dizer, o cachorro tá sofrendo, ficou de castigo, tá sem comida, tá trancado, sei lá o quê. A criança que tá gritando é um desconforto da fonte que tá gritando. A ambulância é alguém que pode estar lá quase morrendo. É completamente diferente do som da televisão ligado, de pessoas conversando, do som do barzinho, tá? Então, a princípio, latido de cães é algo para especificar um pouco mais. Mais de uma pessoa conversando, tá aparecendo volume, tá? Nem precisa ser conversando alto. Me sinto até tonta, tá? Então, tá mais para hiperacusia, mas o latido de cão a gente precisaria ver, porque eu já te falei do gatilho específico lá daquele moço com misofonia, tá? Ó, tive de mudar-me de bairro em Salvador devido aos altíssimos ruídos dos trios elétricos durante o carnaval. Nossa, você sabe que um lugar que eu não iria na minha vida no carnaval é para Salvador. Ah, se bem que São Paulo tá quase ficando assim. Rio de Janeiro também eu não iria, viu? Porque eu adoro sumir quando o povo se junta. Mas esses ruídos de trio elétrico, apesar da vibração... Gente, ó, vamos...
Vamos ser práticos. A música alta, o ritmo contagiante, tem um lado que é uma delícia. Você sentir vibrar é bom demais. Porém, eu não sei o quanto do meu problema de hiperacusia hoje é um ouvido sensível, como pode ser o de vocês, ou é fruto do conhecimento, das experiências e dos traumas que eu carrego aqui, que eu falo assim, nossa, aquele paciente super grave que eu atendi por causa de fogos de artifício no Réveillon, por causa de trio elétrico no Carnaval, por causa de uma única balada, por causa de uma festa de 15 anos. Nossa, é tanto caso grave que eu tenho nas costas aqui que eu falo, nossa, isso ia acontecer comigo. Então acabei criando uma conscientização sobre o perigo dos sons que eu nem sei hoje responder o quanto isso me induziu a recuar perante sons pelo tamanho da agressão que eles podem fazer também aos meus ouvidos, já que fazem aos ouvidos dos meus pacientes. Então é uma coisa assim, é uma filosofia de botequim, mas que vale a pena a gente parar e refletir, até porque numa conversa com as nossas mentoradas no ano passado, a gente viu como quem atende também tá ficando hipersensível. Enfim. Norman, tudo bem, querido? Meu irmão aqui. Beleza, vamos pra frente aqui. Tem remédio para hipersensibilidade a sons? Tem remédio que pode melhorar a hipersensibilidade, mas que não foi criado para hipersensibilidade, tá? Assim, a mesma coisa do zumbido. E que bom que vocês estão focando aqui hoje nas hipersensibilidades, viu? Porque sempre que eu ponho um tema separado, sempre tem gente que puxa pro zumbido aqui. Eu tô vendo que vocês estão inteiros comigo. Com o zumbido, eu que vou fazer o link hoje, tem alguns remédios que a gente pode usar para melhorar pessoas com zumbido, porém, nenhum nasceu para zumbido. É tudo coisa para outro assunto e que sem querer acabou gerando um benefício nas pessoas que tinham aquele outro assunto e zumbido também. Então, assim que a indústria farmacêutica vai mudando, ampliando o foco de indicação dos medicamentos a partir dos acasos que acontecem nas pesquisas ou na vida real, tá? Então, para o zumbido e para as hipersensibilidades, é possível melhorar com medicamento. A gente, quando prescreve, começa com 2 a 3 meses, porque todo mundo que está muito mal quer melhorar ontem, mas todo mundo que está muito mal precisa cair a ficha da conscientização sobre a necessidade de se prolongar um determinado tratamento, seja ele medicamentoso ou não. Então, quem mais sai perdendo nesse mundo das hipersensibilidades é quem está super angustiado, que a gente entende e acolhe, mas está tão apressado que não tem paciência para fazer um tratamento direito, gente. No mundo do ouvido, só ganha quem faz direito. Porque aquela mentalidade de eu vou tomar esse remédio uma semana, não melhorou, vou parar, sai perdendo na primeira reta. Sai perdendo, tá? Então a gente aqui na live, vocês sabem, né? A gente é super cuidadoso com o remédio, não cita nomes para não induzir o risco da automedicação, tá? Mas a resposta, Lili Beck, é sim, ok? Beleza. Aqui ó, Vitor Melo, já respondi para você também sem querer aqui. Que mais? O que eu posso estar fazendo para amenizar a misofonia? Elidiane. Primeiro, entra na rede de apoio da Abigail, a Misofônica Sincera, tá? Ela tem um grupo, que se não me engano é aos sábados à tarde, né? Que dá apoio às pessoas com misofonia. E ela mesmo, como pessoa, já se sente curada da misofonia. Então, nada como aprender com quem já percorreu o caminho, tá? Agora, são anos de dedicação. Então, aprender com os outros é muito bom, é muito motivador para você ver que
pode ter caminho para isso, mas o seu caminho pode ser diferente da pessoa com quem você vai aprender, tá? Então, diagnóstico, ter gente pra cima, e essa é uma grande vantagem da Abigail, né? Eu vou deixar você com tudo que tem no meu feed do Novembro Laranja, porque é o momento que a gente foca muito mais esforço em divulgar. Novembro Laranja é a campanha nacional de divulgação do zumbido, da misofonia e da hiperacusia. Portanto, quando a gente desconectar essa live aqui, rola lá, como a gente está em fevereiro, né? Rola lá, a hora que aparece um monte de gente ali com a cara apoiando o Novembro Laranja, você vai ver os posts, as lives, etc, tá? Agora, em termos de tratamento, também existem alguns dos medicamentos que podem ajudar zumbido e hiperacusia que eu citei, também podem ajudar a misofonia. A terapia cognitivo-comportamental é um instrumento absolutamente... para tudo ela pode funcionar. A terapia sonora ajustada para quem tem misofonia, porque quem tem misofonia tem o quê? Aversão. Lembra? Miso, aversão. Fonia, som. Aversão a sons. Então, você acha que cai bem propor para quem é misofônico fazer um tratamento com som? A pessoa adoraria que o mundo ficasse no silêncio. Então, propor terapia sonora precisa ter as manhas, o profissional precisa ter as manhas e o paciente precisa estar no momento de peito aberto. Porque se ele for desses que, tomara que não seja o seu caso, desses que falam assim, eu quero melhorar para ontem um problema que eu tenho desde a minha infância, a coisa não vai bem, tá? Mas terapia sonora, medicação, terapia cognitivo-comportamental, os casos de cura que a gente entrevistou, cada um deles fez um caminho diferente. E aí tá uma coisa linda e irritante ao mesmo tempo pro caminho da misofonia, da hiperacusia, mesmo do zumbido. É lindo saber que tem vários caminhos que podem levar as pessoas a se sentirem curados. Eu acho fantástico, sinceramente. Porque isso mostra que tudo que eu for tentar tem alguma chance, alguma possibilidade. Porém, quem disse que as pessoas que estão sofrendo querem alguma possibilidade? Elas querem a coisa certeira. E a coisa certeira ainda não tem essa... a gente não tem essa certeza, essa validação. Porque de pesquisas, o mundo da misofonia está mais atrasado do que o mundo do zumbido. E no mundo do zumbido, a gente fez parte do primeiro paper de publicação de casos de cura de zumbido. A gente, agora na pandemia. Porque até o nosso trabalho era o consenso, zumbido não tem cura. Até aparecerem o povo, até aparecer um, depois outro, daquelas pessoas que são a exceção que ninguém olha. Porque na pesquisa só se olha para a média das pessoas, tá? Então, quando vai aparecendo o povo fora da média pro lado bom, e a gente saiu atrás desses depoimentos, de fato, a gente passou a acreditar que sim, tem gente que se curou do zumbido. Só que qual é a mágica que eles fizeram? Coisas diferentes. Na misofonia, com o atraso enorme, também a gente já viu 5 pessoas que se curaram. Com o quê? Cada uma com um jeito. Então, a Abigail tem o seu caso de sucesso com a reprogramação cerebral. O Alex Mota tem o caso de sucesso com a TCC e o EMDR. A Alice Muraro tem o caso de sucesso com o HQI. A Márcia tem caso de sucesso com terapia cognitivo-comportamental. Ou seja, elas deixaram de ter a reação de raiva que domina a vida delas na presença de sons baixos e repetitivos. Lindo! Daí vocês vão falar, mas eu também já fiz terapia e eu não melhorei. É assim mesmo. Essa é praticamente uma regra da medicina, tá? Infelizmente, um determinado tipo de tratamento tem um certo potencial
mas ele não serve para todo mundo. Pessoas queridas, olha como o tempo passa e como eu falei, sem estrela hoje, né? Agora me conta uma coisa. O que vocês achariam de mais profissionais de saúde estarem treinados para entender de hipersensibilidades auditivas, de conseguir reconhecer num paciente na fala, eu estou incomodado com sons, de conseguir diagnosticar e de conseguir direcionar o tratamento. O que vocês acham? Já encaminhei pacientes para HQI, verdade, doutora Tani? É isso, cada um tem o seu caminho, né? O que vocês acham da gente tentar melhorar esse meio de campo aqui? Apesar do choro de criança ser normal, quando entra nessas alterações de sensibilidade, por exemplo, profissionais da saúde, enfermagem, médicos que vivem em berçários e enfermarias com crianças choram. Então, o choro de criança é normal, mas é normal, mas ele tem um potencial para mexer com todo mundo, inclusive com profissionais de saúde que são treinados, né? Ok, vamos lá. Então, veja, importantíssimo, né, Márcia? Seria ótimo, com certeza. Sou super a favor para termos mais profissionais de saúde. Então eu quero você com a gente aqui na nossa mentoria, viu? Porque vamos falar da parte fisioterapêutica também. Seria bom demais, né, Cibele? Eu também acho, sinceramente. Importante ter mais estudos voltados ao zumbido. Putz, mas o zumbido tem muito mais estudos do que a hipersensibilidade auditiva, por isso que eu quero botar no colo virtual a hipersensibilidade também. A gente vem fazendo mentorias sobre zumbido há 2 anos, e agora, mês que vem, a gente vai fazer a turma inaugural da mentoria, 2 pontos, tratamentos das hipersensibilidades auditivas, da teoria à prática, voltado para profissionais de saúde. Então, quem tiver interesse, digita agora aqui no chat hipersensibilidade, tá? Interesse de fazer, porque vai receber a nossa mensagem automaticamente. E eu vou postar a live depois, se vocês decidirem depois, escreve depois, tá? Mas a nossa vontade é poder espalhar, escalonar um pouco esse conhecimento que a gente acumulou de hipersensibilidade nos últimos 20 e poucos anos aí, para que mais pessoas tenham essa clareza e possam se tornar referências nas suas respectivas cidades. Afinal de contas, engana-se quem acha que é fácil, que é bacana a vida de um profissional que é referência, porque a gente atende só paciente grave e desesperado. Então, a gente precisa, sim, de uma rede nacional de médicos, de fonos e de fisioterapeutas que se habilitem a fazer melhor do que o que fazem nos seus consultórios pelos pacientes com hiperacusia. Cresceu do lockdown para cá. Tem paciente para todo mundo. Tem um mercado. Quem pensar em mercado, tem mercado. Quem pensar no coração, tem como ajudar essas pessoas. Mas a gente precisa estar esperto e, acima de tudo, preparado. Porque paciente não é bobo. Paciente percebe quem tem segurança, quem não tem segurança para atender a demanda deles, tá? Então, enfim, quem tiver interesse, escreve aqui hipersensibilidade que já vai receber as nossas informações. Queridos, agradeço demais aqui pela presença de vocês, o tempo voou. Como hoje, por algum motivo aqui, ninguém se sentiu à vontade de ser estrela da live de hipersensibilidade, tá? A gente fez um bate-bola aqui que acabou sendo talvez produtivo aí para todo mundo que está aqui agora colocando hipersensibilidade, tá? Vocês vão receber informação, vão ser direcionados para o nosso site, vão poder acessar o que essa mentoria que já começa dia 6 de março tem de proposta para os profissionais. E lembrando, né? Tudo que é nosso aqui, ó, é papo reto, é direto ao ponto, é sem mimimi e a conta sempre fecha. A conta sempre fecha.
o que quer que saia do bolso de vocês, da conta bancária de vocês, retorna muito mais. Por quê? A gente sempre dá mais do que o que promete. Sempre. E é por isso que a gente tem vários alunos fiéis, que cada produto que a gente faz tá junto, porque já sabe o jeito Tani de mentorar, tá bom? Então o convite fica para todo mundo, com o coração aberto. Esse é o nosso momento e a gente, na mentoria de hipersensibilidades, vai começar com a turma inaugural, que é a turma que a gente honra por estar fazendo parte do nosso começo e porque é a turma que vai validar o nosso produto para as próximas turmas. Então é com carinho especial que eu convido todo mundo que ficou até agora a participar. Todo mundo tem espaço aqui no nosso coração porque a meta é ampliar esse horizonte aqui para os pacientes que sofrem com misofonia, hiperacusia e ou fonofobia. Combinado? Então, obrigada aí pela presença, obrigada pelo interesse, que delícia ler essas hipersensibilidades aqui. E para as pessoas que sofrem, que a mentoria hoje não é para vocês, a ideia é mantenham a esperança. Foquem em tudo que tem de positivo, não no problema, do direcionamento para solução. Acompanhem a gente nas lives, nos posts, acompanhem a Misofônica Sincera. Ela lançou um livro agora que tá bem bacana. Vamos sair ajudando quem já chegou lá a fazer a diferença, tá? Ela já chegou lá, ela merece. Eu já cheguei na cura do zumbido. Eu também mereço ter todo um público disposto e disponível para me ouvir. Combinado, gente? Um abraço para todos vocês. Bom resto de domingo e a gente se vê no domingo que vem, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.